Vamos começar com um dos assuntos mais pedidos pelo pessoal, que é o emagrecimento. Mesmo que você já tenha um conhecimento mais avançado do assunto, tenha experiência, tenha algum entendimento na área, vale a pena você assistir e recapitular alguns conceitos básicos na ideia do emagrecimento. Porque, como já dizia no jiu-jitsu, e eu acredito muito nisso, o que faz um bom faixa preta é ele ter sido um bom faixa branca. Quer dizer, a gente precisa ter muito sólidos os conhecimentos básicos, porque eles vão formar aquela base para a gente depois conseguir alcançar os melhores resultados. Não adianta a gente querer pular já para o conteúdo mais avançado, pensar em estratégia farmacológica, em suplementos mais sofisticados, se a gente ainda não tiver aqui o feijão com arroz muito bem feito, muito bem consolidado. O primeiro ponto é entendermos a diferença entre peso e gordura. Tá? Não quer dizer que o seu peso estar alto significa que necessariamente você está gordo. Tá? O peso ele é feito por toda a massa do seu corpo. Então nele entram também líquidos, entra toda a massa magra, né? Músculos, todo tipo de coisa além da gordura. Então pode ser que a pessoa, mesmo ganhando peso, ela não necessariamente esteja ganhando gordura. Por isso, uma primeira coisa que a gente precisa fazer é desassociar na nossa cabeça a ideia de que gordura é igual a peso. Tá? É muito possível que uma pessoa esteja subindo de peso, mas ela esteja ganhando massa muscular. E o contrário também. Às vezes a pessoa na balança está percebendo ali que está perdendo peso, mas na verdade ela está perdendo músculo e está até aumentando o percentual de gordura dela. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para a gente conseguir fazer um planejamento adequado de emagrecimento é saber o que é peso, o que é gordura. Basicamente, tem 3 fatores que fazem você aumentar de peso. O primeiro é a capacidade que aquela substância que você coloca para dentro do seu organismo tem de grudar nele. Então tem algumas substâncias que quando a gente come, elas passam direto e são eliminadas pelo nosso corpo. Então elas não vão gerar um acúmulo. Tem outras substâncias que quando você come, ela gruda, ela agarra no seu organismo. E aí esse fato de ela ficar acumulando, esse aumento, esse acúmulo de determinada substância dentro do corpo é o que vai fazer você aumentar de peso. O outro ponto, que agora a gente já não está focando tanto na substância em si, mas pensando no organismo, no estado em que o organismo se encontra, é a capacidade que esse organismo tem de absorver. Ou seja, dependendo do estado em que o seu corpo está, pode ser que você coma uma substância que tem um potencial de engordar muito grande, mas o seu corpo não consegue aproveitar tanto os nutrientes dela. Em outras situações acontece o contrário. O seu corpo ele está ávido, está querendo muito nutriente, então você consome uma substância que talvez em outras situações nem fosse tão absorvida, mas por aquela situação em que o seu organismo se encontra, ele vai absorver, ele vai puxar o máximo que ele puder, extrair o máximo que ele puder daquela substância e acumular no organismo. E o último fator é o quanto que o seu organismo consegue gastar daquilo que foi acumulado. Por exemplo, quando você faz uma atividade física, você tem algumas reservas energéticas corporais e na atividade física essas substâncias são eliminadas. Mas preste atenção que eu não estou falando aqui ainda de gordura. Esses 3 elementos eles podem estar relacionados a uma série muito variável de substâncias que podem ser acumuladas no nosso corpo ou serem eliminadas. Imagina que você está num banheiro, tem um ralo ali. Se você chegar no chão do banheiro e derramar um copo de água, o que acontece com essa água? Ela vai escorrer, ela vai grudar um pouquinho de nada no piso, mas a maior parte dela vai escorrer. Fica muito fácil de eliminar essa água. Agora, o que acontece se em vez de derramar água, eu pegar um copo cheio de graxa e jogar essa graxa no chão? Ela não vai escorrer. Ela já é uma substância muito mais aderente, ela vai grudar naquele piso e não vai escorrer para o ralo. A mesma coisa, obviamente de uma forma diferente, mas o raciocínio é o mesmo, a mesma coisa acontece no nosso corpo. Determinadas substâncias, como eu falei, elas passam pelo nosso organismo praticamente sem grudar e elas vão ser eliminadas, enquanto que outras têm uma capacidade muito maior de se fixarem. Isso não representa apenas a questão de computar calorias presentes num determinado alimento. Alimentos diferentes, com a mesma quantidade de caloria, podem ter capacidades diferentes de serem armazenados no seu organismo. Vou dar aqui um exemplo bem extremo, bem radical, mas só para ilustrar isso. Se a gente pensar a celulose, né, que é presente no capim, por exemplo,
ela tem bastante caloria, tanto que ela consegue alimentar um boi, fazer ele crescer, ficar forte, musculoso. Só que no corpo humano, ela não consegue ser muito aproveitada porque nós não temos a enzima que digere a celulose. Então o que acontece? Se pegar uma mesma quantidade de calorias em um punhado de celulose em um outro alimento, esse outro alimento ele vai ter uma capacidade muito maior de ser armazenado no organismo. Porque a celulose ela vai passar direto, praticamente intacta, e vai sair, vai ser eliminada do corpo. Ela não tem uma grande capacidade de ser absorvida. Agora, outras substâncias, como a glicose, como o sal, eles são muito absorvidos no nosso organismo. Então isso faz com que eles contribuam para o ganho de peso. E é até interessante a gente falar aqui do sal em relação ao ganho de peso. Mais uma vez, repito, não estamos falando de gordura apenas, estamos falando de ganho de peso. O sal, o cloreto de sódio, sal de cozinha comum, é uma substância altamente absorvida no nosso organismo. Ela se acumula, geralmente atraindo água para conseguir diluir a concentração desse sal. Então faz com que a pessoa enche. Ela não apenas está concentrando sal, como ela está retendo líquido. Por isso que pessoas que fazem um alto consumo de sal vão ter ganho de peso e lá na frente vai ter inclusive um grande aumento da pressão arterial, sobrecarga cardíaca, todos aqueles efeitos nocivos que a gente sabe do consumo excessivo de sal. Então veja bem, é possível a pessoa ganhar peso, né? Estou repetindo isso para ilustrar mais uma vez, é possível a pessoa ganhar peso sem ser por acúmulo de gordura, que acabei de dar um exemplo de sal. O sal ele não é calórico, assim como diferente da glicose, diferente da gordura, diferente do capim. Mesmo assim, ele pode ter um efeito de aumentar o peso corporal por acúmulo do próprio sal e de água que ele ajuda na retenção. Agora vamos voltar lá para o exemplo do banheiro para a gente entender o segundo fator. Né? No primeiro a gente falou da capacidade que a substância tem de grudar, no segundo é a capacidade do organismo de reter aquela substância. Então pensa novamente, você pegou ali um copo de água, derramou no chão do banheiro perto do ralo. Se o chão do banheiro for aquele porcelanato lisinho, o que acontece? A água vai escorrer sem muita dificuldade e vai ser eliminada. Mas e se em vez disso a gente cobrir o chão com uma toalha, um tecido com grande capacidade absortiva? Quando você derramar esse copo de água ali, ele não vai mais correr para aquele ralo. Ele vai ser absorvido e grande parte dele vai ficar armazenada naquele tecido. Isso acontece também no nosso corpo. Existem situações em que o nosso corpo tem uma capacidade de absorver nutrientes aumentada. Por exemplo, por ação da insulina, um hormônio que faz com que vários nutrientes sejam carregados para dentro das células. A insulina ela é mais conhecida por seu papel sobre a glicose, porque a gente sabe, né, dos quadros de pessoas que têm diabetes. Então o que acontece com uma pessoa diabética? Ela não tem a produção adequada de insulina, ou então as células delas são resistentes à ação da insulina, ou seja, a insulina não consegue agir da forma correta. E por isso o açúcar, a glicose, que deveria ser levado para dentro da célula, acaba se acumulando na corrente sanguínea. Por isso que as pessoas com diabetes têm a glicose no sangue alta, né? Popularmente chamado açúcar no sangue. Mas a glicose ela não é a única substância que a insulina ajuda a entrar na célula. Mas, de qualquer forma, não é o assunto exatamente para agora. O que é importante a gente saber é que, quando você faz uma refeição, principalmente refeições ricas em açúcares, né, que são as chamadas refeições com alto índice glicêmico, elas estimulam a liberação de insulina. Ou seja, faz com que seu corpo fique cheio de insulina e isso aumenta a capacidade dele de reter nutrientes. Consequentemente, aumenta a capacidade do seu organismo de absorver todas as coisas que você come. Por isso que aquelas substâncias que causam uma maior liberação de insulina, elas facilitam mais o processo de ganho de peso. Então, da mesma forma que a gente falou lá, comparando, por exemplo, a celulose e comparando outras comidas, não adianta a gente simplesmente pegar e comparar o conteúdo de calorias de dois alimentos. Dois alimentos com a mesma quantidade de calorias podem ter comportamentos completamente diferentes dentro do organismo, porque um pode ser que estimule em grande parte a liberação de insulina e o outro não. E isso vai alterar completamente a capacidade do seu organismo em absorver aqueles nutrientes e reter eles, levando ao ganho de peso. Uma outra situação em que o corpo vira uma esponja e começa a absorver nutrientes é durante o exercício. Durante o exercício, principalmente as fibras musculares oxidativas, que são aquelas que usam principalmente a respiração aeróbica, né, as fibras
vermelhas, elas começam a captar glicose para poder produzir energia, para que você consiga fazer aquele exercício físico por um tempo maior. E da mesma forma, depois que o exercício termina, o músculo ele também continua tentando absorver mais nutrientes para repor as suas reservas e também para poder aumentar a quantidade de fibras musculares, se tornar mais resistente, daí acontecendo a hipertrofia, o crescimento muscular. E o último ponto é quando a gente gasta essa energia, né? A energia que está acumulada. Pegando novamente o exemplo lá do banheiro, né? Imagina que a gente está com aquela toalha ali no chão, jogou um copo d'água, ela está encharcada, ela acumulou líquido. Quando você gasta essa energia, é como se você pegasse aquela toalha e desse uma torcida nela. E aí a gente consegue eliminar uma boa parte daquilo que foi acumulado. Para gastar energia, já bastam as nossas funções básicas, simplesmente ficar vivo, o nosso processo digestivo, o nosso sistema circulatório, até mesmo o nosso funcionamento cerebral, tudo isso consome energia. Mas quando a gente faz um exercício físico, a gente consegue aumentar, às vezes muito pouco, às vezes um pouco mais, esse gasto energético total. E é aí que entra o papel do exercício nesse processo de emagrecimento. Por isso é importante a gente ter um pouco a ideia desses fatores, para a gente conseguir entender como que cada coisa vai contribuir para o emagrecimento. Não adianta a gente pensar que vai mexer só numa, né? A pessoa vai se matar de fazer exercício, vai ficar correndo por horas na esteira e ela não conseguir rever os outros processos. Pode, inclusive, acontecer de ter um resultado contraproducente dentro dos objetivos dela. Então, vamos começar desses princípios básicos e aí nos próximos vídeos sobre emagrecimento a gente vai abordando esses temas mais detalhadamente, mais especificamente, para a gente perceber qual é o sistema, quais fatores que estão atuando ali, contribuindo para o emagrecimento da pessoa. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.